Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido ouvinte e minha querida ouvinte, como você está? Como estão as coisas? Eu espero que vocês estejam se cuidando, estejam bem e que a semana de vocês tenha sido muito abençoada. Bom, galera, é o seguinte, hoje nós vamos fazer um outro episódio, parte 2. E vocês pediram demais, vocês gostaram muito, mas antes de eu contar qual é esse episódio, é óbvio, né, que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina! Muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. É sempre bom estar contigo e ser um membro permanente da sua vida e dos nossos ouvintes. Para você que chegou aqui conosco no nosso Educação Financeira para a Vida, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança, tome muita atenção. A estrada é perigosa para os desatentos. Então, por favor, com muito carinho, dirija-se para a sua casa ou para o trabalho. Que você tenha um dia abençoado por Deus. E se você está trabalhando ou está em casa lavando louça, as indicações são as mesmas. Não deixe cair os talheres, os pratos, senão quebram e podem causar um tumulto. Bem, hoje um episódio especial, né, Ana? Sim, vocês pediram muito, muitas pessoas falaram que acharam demais o episódio que a gente fez, o primeiro, no caso, né? E aí a gente resolveu fazer uma parte 2. E o episódio é sobre as expressões populares. Então, mais uma vez a gente vai falar sobre expressões populares que têm relação com dinheiro, com finanças e que a gente parece que já nasceu sabendo, né, Augusto? Portanto, fique conosco nesse episódio pensado e preparado para vocês. Nós vamos descobrir muitas coisas bacanas e a maioria das expressões que nós separamos no dia de hoje são expressões que tiveram origem no nosso país, né? Exatamente, a gente deu assim uma prioridade para as expressões que nasceram aqui no Brasil. E para começar, gente, vem uma expressão que é muito conhecida por nós e que ela tem até uma nova versão, que eu fiquei assim, caraca, eu não conhecia, que é enfiar o pé na jaca, né? Enfiar o pé na jaca ou o jaquei. Jaquei eu aprendi com uma cliente minha querida, né? Que me contou, eu jaquei, ou seja, eu gastei mais do que eu devia. E eu fiquei assim, gente, o que é jaquei? Aí eu pedi, você pode me explicar o que é jaquei? Aí ela me contou. É gastar mais que eu podia, né? Que essa expressão a gente usa quando a gente come demais, ou quando a gente bebe demais, ou quando gasta dinheiro demais. Mas a questão é, de onde veio essa expressão pé na jaca? É que ela tem origem brasileira. Olha só, e qual que é a história dessa expressão? Olha, entre o século 17 e 18 tem duas versões, mas elas são muito parecidas. Então foi nesse período que nasceu. Mas o mais interessante, antes da gente falar sobre como nasceu, é que o nome não era pé na jaca. Não? Não. Era em outra fruta? Não era uma fruta. É jacá, tá? Jacá é tipo um cesto de bambu. Que antigamente lá no Brasil, lá no século 17 e 18, se usava para transportar frutas e outros alimentos. Entendi. Entendeu? Um balaio. Isso, tipo um balainho, tipo era de bambu ou podia ser de cipó. Então tem duas versões para o surgimento dessa expressão. A primeira, ela diz que esses cestos, esses jacás, eles eram usados presos no lombo dos animais, tipo dos cavalos, dos bois, para transportar esses alimentos, essas mercadorias. Só que acontecia, esses condutores, né, a gente chamaria de hoje motoristas de carros, mas os condutores dos animais, eles paravam muitas vezes para beber ali, tomar uma pinguinha, um corote, que não nem era isso, né, nessa época, não sei o que é, em umas vendas que tinham, e também para vender esses alimentos. E aí, na volta, então ele bebia demais, ele ficava um pouco bêbado, e quando ele voltava, ele não conseguia subir no cavalo, no boi, sem colocar o pé no jacá, porque ele ficava do lado ali, onde subia. Sim. Então, entendeu? Na hora de fazer a montaria, batia... Enfiava o pé no jacá. Aí
ficou associado a uma pessoa que bebia demais. Aí ela não conseguia subir, né? Certo. Ficava cambaleando ali e não conseguia enfiar o pé no jacá. E a outra origem não, a outra história, na verdade, é parecida, que diz que nessas vendas que vendiam as bebidas, os jacás ficavam no chão, expondo as frutas, as mercadorias, e também eles tropeçavam, colocavam o pé no jacá quando saía do bar ou quando ia subir nos animais ali. Olha só. Entendeu? E aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? O jacá, né, perdeu o acento ali, o pessoal começou a falar jaca. E aí a gente pensa hoje em dia que tem relação com a fruta, mas na verdade não tem nenhuma relação com a fruta. Nossa! Nenhuma. Mas olha, outro dia nós estávamos conversando, né? Como é magnífica a língua, né? Sim. Essa oralidade, a escrita, essa língua nossa, né? Essa flor maravilhosa, né? E hoje as pessoas falam jaquei, tipo assim, elas já simplificaram ainda mais pra jaca. Eu jaquei. Entendeu? Entendi. Um verbo. Essa jaquei. a língua vai se transformando, modificando, né? A cada época. Então o que era jacá virou jaca. E que virou jaquei. O jaquei, gente, até eu me surpreendi, porque eu conheci recentemente, mas muito legal, adorei conhecer. E eu sempre achava, até quando a gente foi fazer o episódio, eu pensei, o que tem a ver a jaca com isso, né? Pé na jaca, porque a jaca, ela é mole, mas ela tem uma casquinha, né? Sim, é tão Não dá, fácil, não né? dá assim pra enfiar o pé na jaca. Aí agora que eu fui descobrir que, gente, não tem nada a ver com a fruta. E dentro da temática educação financeira, o que é enfiar o pé na jaca? Então, como eu falei, do começo estava relacionado com excesso de bebida, né? Então, a pessoa bebeu demais, ficou bêbada. Hoje a gente usa, por exemplo, tá fazendo uma dieta. Aí você fura aquela dieta, né? Enfiou o pé na jaca, ou seja, comeu o que não devia. E na questão das finanças, a gente usa para gastar o dinheiro. Jaquei, enfiei o pé na jaca é quando você gasta além do que você deve. Se empolga, vai lá e compra umas blusinhas no cartão, sem poder, sem estar no orçamento, enfiei o pé na jaca. Por exemplo, a pessoa que utiliza o cheque especial. Exatamente. Que não deveria chamar assim, né? Não tem nada de especial não, ali, não tem né? nada de especial. Mas é uma expressão que a gente poderia... A pessoa abusou demais, passou dos limites. Saiu do planejamento, Augusto. Tipo assim, Nossa. o orçamento não cobriu as despesas. Então, ela excedeu o orçamento que ela tinha. Então, ela enfiou o pé na jaca. Muitas pessoas, quando vai viajar, né, falam assim, eu vou enfiar o pé na jaca mesmo, porque eu vou pra praia, vou comer tudo que eu quero, vou gastar tudo que eu tenho que eu não tenho, né? Cuidado que tem as consequências, Tem as né? consequências. Mas você vê, começou com bebida, que passou por comida, que passou por dinheiro. Porque eu acho que é o mais natural hoje em dia que a gente usa, né? Mais associado com as finanças. E a próxima expressão popular? Tcharam! Tem a ver com o pé também, né? Falando em pé, a gente não poderia deixar de lado a expressão pé rapado, Essa é muito boa, hein? que tem também origem no Brasil. E ela quer indicar uma pessoa que é pobre, numa classe social baixa, sem dinheiro, pé rapado. Mas tem um significado muito histórico, né, do Brasil colonial, onde as pessoas, trabalhadores que estavam nas lavouras, nas minas, quando eles tinham que adentrar um estabelecimento público, ou igreja, ou Sim. lugares públicos, eles tinham que rapar o pé do barro, Nossa. limpar o pé deles, né? Entendi, porque eles não tinham calçado. Então eles andavam descalço, daí sujavam o pé muito com terra vermelha, né? De repente, dependendo do lugar. Isso. E aí tinha que raspar o pé para entrar no lugar. O pé que estava sujo, então virou um adjetivo, aqueles que são os pé rapado, aqueles que porque são classe baixas, porque não andam de cavalo, não tava com as carruagens, que essas pessoas não sujam o pé, né? Chega já direto ali na Isso. igreja, no mercado, enfim, naquele lugar, e já desce ali, né? Em algumas igrejas históricas, Ana, tem até uma chamada de soleira, que é um lugar para rapar, para limpar Gente, os pés, para raspar. nunca que eu ia saber isso. Gente. Naquelas igrejas mais históricas, você vê que na frente da igreja tem um material
de ferro, meio encurvadinho, que aquilo é para limpar os pés. Gente, então vamos começar a perceber, né, quando a gente for em alguma igreja assim mais histórica do tempo do Brasil Colônia, e a gente percebe isso, porque assim, se eu passei por alguma igreja que tinha, eu nunca reparei, Augusto, nunca parei pra reparar. E às vezes a gente pode ter visto e não ter se tocado do que era, né? Que negócio ali, né? Okay. E aqui a gente pode ver que no século XVII, um poeta baiano, do barroco brasileiro, escreveu um poema que dizia o seguinte: se tens o cruzado, a Nica, que é o nome de uma pessoa, manda tirar os sapatos, e se não, lembra-te o tempo que andastes de pé rapado. Gente, eu tô chocada com essa expressão, tô chocadíssima, de verdade, assim, eu achava que tinha a ver com chinelo, sabe? Tipo assim, a pessoa que não tem dinheiro, que vai em todo lugar de chinelo, suja mais o pé, eu pensava que era mais ou menos isso. Ou que não tinha dinheiro, sabe, pra comprar outro calçado. Se bem que hoje em dia, né, gente, um chinelo é um negócio assim, tipo, caríssimo, né? Uma coisa assim que não tem mais aquele chinelinho de 10 reais, aquele chinelinho bom, né? Que já tá 50. Eu comprei um chinelo pro meu pai, paguei 80 reais no chinelo. Nossa. Então o chinelo já é um negócio... Artigo de luxo, Artigo né? de luxo, hoje em dia. É um presente muito legal, né? Pra você dar pra alguém. E eu gostaria, assim, de fazer um link bem bacana, né? Falando dessa coisa de pé rapado, de lavar os pés. Eu me lembrei de uma história descrita no Evangelho segundo Lucas, que diz de uma mulher Sim. que lava os pés de Jesus. Olha que interessante, né? Um fariseu convidou Jesus para comer e disse assim: vamos lá jantar. E Jesus entrou na sua casa e sentou-se à mesa. E nisso uma mulher que vivia naquela cidade, era uma pecadora, ao saber que Jesus estava na casa do fariseu, trouxe um frasco de perfume, se colocou atrás de Jesus e aos seus pés chorava e começou a banhar os seus pés com lágrimas e secando com os cabelos, cobria de beijo e ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que tinha convidado Jesus pensou: se ele fosse profeta, saberia quem é esse tipo de mulher que está tocando nele, uma pecadora. Tomando a palavra, Jesus disse: Simão, tenho algo a te dizer. A gente diria, ele deu o papo reto para esse homem. Mandou a letra. Ele respondeu: fala, mestre. Bem, um credor tinha 2 devedores. Uma pessoa que tinha dinheiro, crédito, né? Emprestou dinheiro. Um devia 500, vamos botar aqui, reais. E o outro devia apenas 50. Como não tivesse como pagar, perdoou ambos. Então eles não tinham como pagar, essa pessoa, ele perdoou os 2. Não, seria um sonho, né? Qual deles o amará mais? Qual o amará mais? E aí o Simão respondeu: penso que aquele a qual mais perdoou. Ou seja, a dívida era maior. A do 500. Bem, Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Eu entrei em tua casa e tu não me ofereceste água para os pés, para lavar os pés. No entanto, ela banhou os meus pés com as lágrimas e secou com os cabelos. Tu não me beijastes, não deu cumprimento, né? Ela, no entanto, desde que eu entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo em minha cabeça, e, no entanto, ela derramou perfume nos meus pés. Por isso eu te digo, seus muitos pecados lhe foram perdoados, como se deduz pelo muito amor que ela demonstrou. Aquele, porém, a quem pouco lhe é perdoado, pouco amor demonstra. E a ela, Jesus disse: teus pecados foram perdoados. Os que estavam na mesa começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Ai, gente, muito lindo, eu adoro. Ou seja, Jesus era um pé rapado. Sim. Ele andava na Palestina, século I, sujava os pés, como não era um nobre que andava lá de cavalo para cima e para baixo.
esse gesto, esse ritual de acolhimento, de hospedagem, esse fariseu, esse homem da lei, não fez com Jesus. E ele se incomodou da mulher ter feito isso. Sim. Só que na literatura de Lucas, nesse evangelho, que começa, né, com o nascimento de Jesus, tudo bonito, maravilhoso, mas aos poucos a gente vai vendo quem é discípulo de Jesus. Quem se coloca atrás dele, quem aprende com ele o discipulado da humildade, do serviço, e não da prepotência. Então diz que essa mulher é pecadora. Ninguém falou o pecado dela, né? Sim. O fariseu não se acha pecador. Ele se acha bonzão. Ele não se acha necessitado da graça divina. Então é aquele tipo de pessoa, olha, eu não sou pé rapado, eu mando, eu faço e aconteço. Eu sou o cara da grana, tô aqui com Jesus, meu convidado, tô de boa, uhul. O que muitos hoje em dia pensam, eu tô de boas com Jesus, né? E esquece que Jesus, ele é identificado com os pobres. Nos versículos anteriores, diz até assim, o pessoal estava achando que Jesus tinha um demônio. E dizia assim, ele é um comilão, beberrão, ele vive com os pecadores, coletores de impostos. Então, assim, Jesus se identifica com os pobres, com aqueles mais lascados. Com os pés rapados. Com os pés rapados. É isso aí, galera. Porque eles, a partir da base, a partir da experiência da comunidade, que a gente aprende os verdadeiros valores da solidariedade, do cuidado, do afeto. Então é interessante como essa passagem bíblica ilumina essa questão dos pé rapado. Muito interessante. Como eu falei, jamais imaginaria. Jamais. Muito legal a gente aprender, né, galera, sobre isso. De onde vêm as expressões que a gente usa no nosso dia a dia. E falando em expressões que começam com P, Augusto, vamos falar sobre pagar. Agora é dinheiro mesmo envolvido no negócio diretamente. A próxima expressão que nós temos aqui é pagar o pato. Nossa, essa é muito interessante, curiosa e machista também, né? Certo, mas nós queremos saber, eu tô curiosíssima, eu já quero saber o que significa pagar pato. Da onde que vem essa expressão, né? Ela tem origem na Itália e depois ela se popularizou em toda a Europa, ficou muito comum nas comédias portuguesas, no renascentismo português. Assim, a gente usa essa expressão pra dizer, tipo assim, quem vai assumir a responsabilidade de alguma coisa, né? A gente diz assim também, eu não vou pagar o pato. Não fiz nada, não vou assumir essa bronca pra mim. Eu não vou ser iludido, enganado. Ou quem vai pagar o pato, né? Quem vai assumir a bronca, as consequências, prejuízo financeiro. Exato. Quem vai pagar a conta, né, gente? É isso aí também, né? E essa expressão, Ana, veio de uma comédia do século XV, de 1450. Certo. De um autor chamado Giovanni Francesco Poccio Branchialini. Nossa, Augusto já fala muito bem, né, gente, o italiano, que eu já ia falar tudo errado esse nome aí. Me parece que eu comi ali uma letra. Mas é um autor italiano que viveu no século XV e ele escreveu uma comédia em latim intitulada Facetiae, ou seja, zombarias, zoeiras. Seria os comedy central da vida de hoje. E aí, nessa comédia, que tem em português, a gente pode achar no livro A Casa da Mãe Joana, editado em 2016, do Reinaldo Pimenta. É uma história muito interessante, curiosa, que diz o seguinte, olha só, é Reinaldo Pimenta, que fez essa tradução. Um jovem camponês caminhava carregando um pato para vender em Florença, numa região italiana. Certo. No caminho ele foi abordado por uma senhora que gritava na janela. E ela se achava muito esperta. E ela perguntou assim, brincando, quanto você cobra para vender esse pato? E bem, o cara disse o seguinte,
O que você tem fácil aí para me dar em troca? Perguntou o rapaz. A mulher disse, como assim o que eu tenho em troca? Ele disse, bem, você pode pagar de várias formas, disse ele. Cretino. E aí, a mulher disse, você está brincando comigo? E pediu para ele entrar. Ai, gente, eu não tô gostando. Quando estava lá dentro, ele insistiu que queria outra coisa, que não queria dinheiro, e a senhora acabou concordando. Depois de uma primeira brincadeira, entre aspas, eles começaram ali um ato sexual, a mulher pediu o pato. Mas o rapaz acabou dizendo, vou subir o preço do pato. E pedindo que fizesse outra vez, e 2, 3. E aí aumentava o preço. E a mulher já estava achando que o pato já estava bem pago. Por aquela, entre aspas, brincadeira durar vários momentos. Os dois estavam ali, entre aspas, negociando. O marido dela chegou. Ave Maria, gente do céu, que doideira isso aí. E ele chegou em casa e perguntou, o que está acontecendo aí nessa discussão? E a mulher disse que estava ansiosa para preparar um jantar diferente para o marido e pensou em comprar um pato. Mas aquele rapaz insistia em aumentar o preço combinado antes e agora falava que estava faltando 2 denários, 2 vinténs. Certo. Ora, exclamou o marido, tão pouca coisa atrapalhando o nosso jantar? Aqui está o seu dinheiro, rapaz. E assim o marido pagou o pato. Gente, eu tô chocada com isso aí, chocada. Bem, vale lembrar que é uma comédia italiana do século XV. Entendi. Que ficou popularizada e olha só, até aqui no Brasil, século XXI, a gente usa essa expressão. Sim. A gente usa muito, eu não vou pagar o pato disso não, né? Inclusive aquelas manifestações políticas, se lembra que eles colocavam aquele pato lá na frente do prédio, que eu esqueci o nome, eu não vou pagar o pato, né? Enfim, né, gente? Essa é uma expressão muito usada por nós no dia a dia. Mas essa aí é muito curiosa, né? Não tem nada assim muito lógico, né? Essa da questão política é fake, né, Ana? Porque essa galerinha que promovia as manifestações, eles Sim. no fundo queriam que os pobres pagassem o pato. Exatamente, mas eles usaram a figura do pato. Ficavam botando aquele pato de plástico, ela falou assim, meu Deus, gente. Mas então, isso depois do século XV, lá no século XVI, um poeta, Gil Vicente, em Portugal, escrevia um auto de festa, uma peça teatral, usando essa expressão, pagar o pato. E também esse poeta, que eu disse, um poeta baiano, Gregório de Matos, no século XVII, usa essa expressão, pagar o pato. Entendi. Gente, muito doido essa origem, essa eu não fazia ideia. E agora vamos para a próxima. Também é com pagar. Pagar tintim por tintim, né? Isso. Essa é curiosa, não é? Essa também tem origem portuguesa e... Bem, tem uma explicação meio lógica. O que é tintim? Pra mim pode ser um brinde, pode ser moedas, né? Quando eu balanço um cofre ali, ou quando eu balanço umas moedinhas no meu bolso. Isso, é uma figura de linguagem, né? Uma onomatopeia. Ai, chique. O barulho das moedas quando chegam a algum lugar, ou caem, ou batem entre si, né? Sim. Então, essa expressão significa até o último centavo, de ponto a ponto, do começo ao fim, pagar tudo. Ou seja, a pessoa que tem uma dívida, a gente usa, né? Que fala, não, eu vou pagar tintim por você, fique tranquilo, tintim por tintim é você. Então eu vou pagar do começo ao fim, centavo por centavo. E aí essa expressão foi utilizada pela primeira vez por um escritor português, Jorge Ferreira de Vasconcelos, no século XVI. E ele usou essa expressão tintim por tintim. No Brasil ficou muito popularizada no século XIX porque tinha uma peça teatral que tinha esse nome, fez muito sucesso em vários teatros no Brasil. Tintim. Olha, que interessante. Falando nisso, né, o Pé na Jaca também virou uma novela. Exatamente. Olha que, gente, que coisa. Adorei. Bem, então, falando de
dessas expressões, pagar o pato e pagar tintim por tintim, para os nossos queridos e queridas ouvintes, né, as finanças, a gente tem que lida, né, com essas expressões e dar risada e saber qual é a origem dessas coisas que a gente fala, transmite para o filho, para os netos. E é algo bom que a gente converse sobre isso e saiba de onde vem, até pra gente começar uma maneira descontraída, Augusto, de conversar sobre o dinheiro, que às vezes a gente não fala, né, sobre isso. Exatamente. Aí que legal começar a conversa com um amigo, com alguém da família, contando a origem das expressões populares. Às vezes é uma maneira de quebrar aquele tabu que tem ali. Exatamente. Começar uma conversa, né? E às vezes a gente tem dificuldade de começar a conversa sobre determinados assuntos. E com o dinheiro é assim. E o nosso projeto, essa maravilha do EFV, o Educação Financeira para a Vida, existe justamente para vocês, para ajudar cada um de vocês a lidar de uma maneira melhor com as suas finanças, com as finanças da sua empresa, da sua família, da sua comunidade, e repensar para a gente parar de ser refém do dinheiro, de idolatrá-lo, mas dar um pouquinho de risada e ter uma convivência harmônica, com diálogo, com respeito. Mais saudável, né, Augusto? É o que a gente quer para todo mundo. Uma convivência saudável com as finanças. Exatamente. E assim, o dinheiro, as finanças, a economia é um meio. Isso, para serviço. Então, a gente, para servir as nossas necessidades, os nossos desejos e também para servir as outras pessoas. É isso que a gente quer levar para você. E olha só, para finalizar, a última expressão de hoje é uma expressão muito conhecida, a gente até citou um pouco dela no episódio anterior, que é a expressão pão duro. Pão duro. Pão duro. A gente, na verdade, citou outra vez mão de vaca, avarento, que é tudo parecido, né? Exatamente. Mas o interessante da expressão pão duro em si é a origem, porque ela é totalmente brasileira, tá? E aí a gente tem duas versões. Eu vou contar primeiro uma versão assim menos aceita, vamos dizer, e daí tem a versão mais aceita, viu, gente? Então, a versão assim um pouquinho menos aceita é que algumas pessoas que elas eram um pouco avarentas, segundo diz a fonte, elas guardavam o pão dormido, ou seja, pão amanhecido, né, que a gente fala, para que as pessoas comessem aos poucos, para ao invés de comprar mais. Então, ao invés de eu comer tudo de uma vez, eu vou guardando aquele pão amanhecido, que ele fica molinho, né? E eu vou comendo aos poucos. Só que acontecia que ficava tanto tempo guardado que o pão acabava ficando duro, gente. Aí isso virou sinônimo de uma pessoa que não queria gastar mais. Então, a minha avó fazia torrada. Sim, a minha avó também. Minha avó Didi. Ou a minha avó também fazia torta de linguiça, que daí você deixa o pão ali e quando você faz a torta de linguiça, você molha ele no leite, daí ele amolece. Ele fica embaixo ali da torta de linguiça, né? Mas enfim, a segunda versão, gente, ela é mais conhecida e ela diz que ali por volta do século XX tinha um mendigo no Rio de Janeiro. E que ele sempre pedia qualquer coisa para as pessoas comerem. Ele falava assim, gente, tô com fome, me dê qualquer coisa, até mesmo um pão duro. Olha certo? Só. O que aconteceu, Augusto? Então ele viveu muitos anos ali nas ruas do Rio, ficou bem conhecido. Só que quando ele morreu, descobriu que na verdade ele era uma pessoa de muitas posses. Entendeu? E ninguém entendia direito por que ele tava ali na rua. Diz que ele tinha bens, várias contas em bancos, enfim, ele era uma pessoa considerada rica, tá? Mas ao invés de querer gastar o dinheiro dele, ele preferia pedir as coisas, é o que as pessoas falavam, né? A gente não sabe, de repente, o motivo dele tá ali, se ele, de repente, sofreu algum problema, acabou esquecendo, isso acontece com as pessoas, né? Mas as pessoas falam assim, nossa, gente, olha aquele cara lá, morreu sem querer gastar o dinheiro dele, preferia ficar pedindo pão duro, aí... Virou um adjetivo, o pão duro. Isso, virou um adjetivo, acabou virando um adjetivo. E é uma expressão que nasceu no Brasil, mais precisamente no estado do Rio de Janeiro, Augusto. E também virou uma peça teatral, né? Pão Duro. Sim. Interpretada ali pelo Procópio Ferreira, né? Pai da Bibi Ferreira. Lá na época de 1941 foi lançado pelo teatrólogo Amaral Gurgel. Olha que legal. Um
a respeito de um rico mendigo. Nossa, muito legal, gente. E ó, só pra dizer pra vocês, a gente vai deixar as fontes na descrição do episódio, mas a gente usou de novo o livro Expressões Populares, do Alexandre Rangel, e alguns sites da internet, esses dicionários mesmo de verbetes que a gente tem, que contam um pouquinho da origem das expressões brasileiras. Mas eu vou estar aí tudo pra vocês na descrição. E este foi o episódio de hoje do Educação Financeira para a Vida, o episódio mais contraído, né? Isso, e se você gostou desse episódio e quer dar uma cutucada num amigo, numa amiga, num familiar, num parente seu, olha, eu acho que você se enquadra aqui num dessas expressões. Eu escutava minha avó falar, minha mãe falar, meu tio. Mande para essa pessoa querida. Para quem ainda não conhece o nosso projeto Educação Financeira para a Vida, a gente até hoje contou exclusivamente com o seu compartilhamento, com a sua boa vontade. Agradecemos imensamente todas as pessoas de 29 países, dos 5 continentes que nos escutam com muito carinho e amor. A gente está sempre aqui preparando um conteúdo de qualidade para vocês. E agradecemos a Rádio Selinalta e a Rádio Coroado, que são 2 rádios abertas do Paraná e de Santa Catarina, que transmitem os nossos conteúdos. Perfeito, Augusto. E o beijo especial dessa semana vai para o Paraná. Vamos mandar um beijo para a nossa top audiência do Paraná. Exatamente. Que é a cidade de Cascavel. Cascavel, o velho oeste paranaense. Minha cidade natal, né? Uma cidade maravilhosa na qual eu conheci o amor da minha vida. E na qual eu nasci e conheci o amor da minha vida, né? Há controvérsias, mas né? Porque eu conheci o Augusto, na verdade, em Santo André, gente, mas ele não lembra. Daí eu considero que eu conheci ele em Cascavel, entendeu? Então a gente se falou mesmo em Cascavel. Então Cascavel é a cidade. Um grande beijo a todo o povo de Cascavel e região. A gente ama vocês. Nós estamos sempre por aqui. E a vocês que estão nos ouvindo, lembre-se sempre: educação financeira, educação para a vida.